Olá, amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, nesse domingo, dia 6 de junho de 2021. Uma alegria enorme estar aqui com vocês nessa manhã, crendo que o Senhor tem nos dado sua bênção, sua graça, também sua misericórdia e também o seu favor. É sempre um bom tempo, boa oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus juntos, em família, através aqui dessa plataforma ao vivo, desse tempo onde nós temos tido a oportunidade de nos unir, em oração, em aprendizado, também em crescimento. E é sempre bom crescermos cada vez mais na graça e também no conhecimento do Senhor. Quero, como sempre, te encorajar, você pegar aí o link, enviar para as pessoas que você ama, para os seus amigos, para os irmãos, para os familiares. Envie esse link aí, tá bom? Para que todos possam ter acesso às nossas aulas aqui nessa nossa Escola Bíblica Dominical. Se você divulgar, naturalmente, mais pessoas poderão ser abençoadas e muitas outras também receberão um conteúdo de qualidade, um ensino bíblico que tem sido a pauta da nossa realidade como igreja, sempre fundamentados aí na Santa Palavra de Deus. Eu já estou aqui com o meu celular prontinho, já vou aproveitar esse momento e enviar aí o link para o máximo de pessoas que você puder. Então compartilhe o link, manda aí nos grupos das famílias, para os irmãos, para os colegas de trabalho. Vamos ser bênção na vida de mais pessoas e quanto mais pessoas pudermos alcançar, melhor. Lembrando também da importância de você curtir, tá bom? Tem aqui o joinha aqui embaixo, curta aí no seu YouTube o vídeo, porque assim também o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas, mesmo aquelas que não conhecem nossa igreja, aquelas que não conhecem a nossa escola dominical online também estarão. Nós encerramos no mês de maio o nosso mês da família, com ministrações domingo pela manhã voltada e focada nas famílias, e agora retomando então a nossa série de estudo no livro de Tiago, falando sobre maturidade cristã, vivendo em plenitude. Então, voltamos agora com esse tempo aí de aprendizado, onde nós temos aprendido muito acerca da Palavra de Deus, em especial estudando aí, quase que verso a verso do livro de Tiago. Então, mais uma vez, quero te encorajar a você abrir sua Bíblia, para nós podermos estudar, para a gente poder aprender e crescer, principalmente aí na presença do Senhor. Vamos, então, orar nessa manhã, para iniciarmos esse tempo. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Abra o nosso coração, nosso entendimento, para que Tua palavra faça sentido em nossas vidas. Nos ajude, seja conosco, cuide de nossa casa, de nossas famílias. Nós somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos, mais uma vez então, estudar sobre maturidade cristã, vivendo em plenitude esse tempo onde nós temos aprendido sobre a palavra de Deus, um olhar mais amplo, um olhar mais abrangente a respeito da vida cristã, na sua totalidade e também na sua integralidade. Para isso, nós vamos hoje continuar, já estudamos Tiago capítulo 3, encerramos na última. Se você não viu, volta aí no YouTube, você vai encontrar todas as aulas aí, tá, da nossa EBD, onde nós vamos continuar nosso estudo hoje sobre Tiago, a partir do capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 10. E o tema de hoje é a origem das guerras e contendas. Nós sabemos que as guerras e contendas, elas são realidades, irmãos, na vida de qualquer pessoa, de qualquer cultura, de qualquer povo. Sempre vão haver guerras e contendas, e elas têm naturalmente uma origem, e Tiago ele vai escrever a respeito dessa origem. Importante nós lembrarmos que Tiago, que está escrevendo esse texto, é o irmão de Jesus. Tiago está escrevendo de forma especial para os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas eles estavam dispersos, ou seja, eles não estavam na região da Palestina, eles não estavam na sua terra natal, eles estavam em diversas cidades ao redor, alguns até inclusive no deserto, em lugares bem difíceis, porque eles não podiam estar debaixo de perseguição. E Tiago precisa escrever esses irmãos. Em algumas circunstâncias fica muito nítido os problemas que eles enfrentavam mesmo fora de sua terra natal. Então, a carta de Tiago é considerada como provérbios do Novo Testamento, tamanha a realidade prática com que ele escreve ao coração dos leitores. Bom, vamos lá no texto. Nosso texto base hoje é o próprio versículo 1 do capítulo 4, quando a Bíblia diz: de onde procedem
guerras e contendas que há entre vós. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Veja que Tiago, aqui no capítulo 1, no capítulo 4, verso 1, ele já deixa claro, deixa muito evidente a motivação do texto. O que ele vai falar daqui para frente, ele já define aqui, no versículo 1, a motivação. A motivação é que estava havendo guerras e contenda entre vós. Observe esse detalhe. Tiago não está dizendo que havia contenda deles com outros povos, outras nações. Não, ele está falando a guerra, os problemas estavam localizados entre os próprios irmãos que tinham sido convertidos. Eles estavam em guerra na sua própria realidade, independente de estar debaixo de perseguição, havia uma guerra acontecendo entre eles. Aí, então, Tiago vai escrever e ele já dá aqui um primeiro diagnóstico, de onde vêm essas guerras, de onde elas procedem, qual a origem dessas situações. Ele diz que a origem de tudo isso é os prazeres que militam na nossa carne. Amados, uma coisa interessante que a gente observa assim, quando nós pensamos em prazer, a palavra prazer no grego, ela é muito mais abrangente do que o mero prazer que nós traduzimos aqui na língua portuguesa. E veja que coisa interessante, o ser humano ele é movido por prazer, Quando você visita uma Cracolândia, por exemplo, e você se depara com usuários de droga, num estado terrível, eles só estão ali porque ainda há algum tipo de prazer no organismo deles, um prazer fisicamente falando, Ainda não é um prazer emocional, um prazer físico. E eles só ficam ali porque ainda tem um prazer. Enquanto houver algum tipo de prazer, eles continuarão com o comportamento naquela situação. Do mesmo modo, nós temos alguns tipos de prazeres, Você tem um prazer emocional, por exemplo, quando você sorri, Isso tem um efeito nas suas emoções, mas tem um efeito prático, Existe um prazer corpóreo, Um prazer que ele é expresso no seu corpo, Quando você está em estado de êxtase, em estado de prazer, o seu corpo responde dessa forma. Quando você sorri, quando você se alimenta uma comida que você gosta de verdade, o que acontece? Além do prazer físico, Porque as suas glândulas que tem na sua língua, quando a comida bate ali, gera uma descarga no seu corpo de prazer, mas também tem um prazer emocional, Geralmente isso é tomado por uma alegria, um sentimento muito gostoso. Então Tiago ele está aqui já nos trazendo uma coisa muito interessante, dizendo que a guerra, a procedência da guerra que havia entre os irmãos, a origem dessas guerras estavam nos prazeres, veja que está no plural, que militam na vossa carne, ou seja, carne aqui no vosso corpo, na sua integralidade. Vamos ao texto bíblico, aí na sua introdução, as guerras, infelizmente, elas fazem parte da história da humanidade e elas não acontecem sem motivos, E, na verdade, esses motivos é o resultado da perda da comunhão com Deus. Antes do pecado, não haviam motivos para guerras, para as contendas. São resultado dessa perda, dessa desconexão da comunhão com Deus. Agora, além das guerras de homens contra homens, seres humanos contra seres humanos, existem as guerras que travamos com nós mesmos, não se esqueçam disso, nós temos guerras internas, mas também existem as guerras que nós travamos contra Deus. Literalmente falando, muitas guerras que nós praticamos, amados, infelizmente são contra Deus. Agora, o fato delas serem contra Deus não significa que nós jamais podemos vencer a Deus. Quer dizer, nossos comportamentos, desde o pecado lá no Éden, nos colocam em rota de colisão com o Criador. Mas nós sempre sairemos perdendo quando nós entramos numa guerra contra Deus. Tiago capítulo 4, então, o primeiro versículo nós já lemos, ele diz: de onde procedem as guerras e as contendas entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Verso 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito?
que ele faz habitar em vós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Veja que Tiago, desde o verso 1, ele está o tempo todo nos falando das guerras, das contendas, suas motivações, contra quem nós guerreamos, quais são as consequências, os resultados, né, dessas contendas. Ele chega a dizer no versículo 4 que a amizade do mundo, ou seja, você quando escolhe, né, o lado errado, você está automaticamente, você escolhe um lado, você está desagradando o outro. Ou seja, quando você constitui-se em amizade com o mundo, emocionalmente falando, corporeamente falando, você está sendo inimigo de Deus, ou seja, você está em rota de colisão, você está em guerra contra Deus, porque aquele que quer ser amigo do mundo, naturalmente, ele se constitui, né? Constitui-se aqui no sentido de que ele se constrói, né? Cria uma barreira, né? Como inimigo do próprio Deus. E é interessante que ele vai também dizer que Deus ele dá uma graça, né? Ele vai dar uma graça especial para aquelas pessoas que são humildes, né? Você quando agindo, né? Na hora que ele vai explicar como a gente resolve esses problemas, ele diz que se você você for humilde, você vai receber a graça de Deus. Mas se você for soberba, manter-se na sua soberba, aí o próprio Deus é que vai te resistir. Vamos lá então falar sobre esse texto bíblico. Vamos entender um pouco mais essa passagem bíblica, a origem das guerras e contendas. Eu não sei vocês, mas vocês podem escrever aí no chat quantas guerras e contendas, irmãos, nós enfrentamos ao longo da vida. Algumas resultado das nossas próprias escolhas, né? Existem guerras, contendas que nós entramos, nós escolhemos entrar, nos arrependemos, mas entramos, né? Outras guerras não dependem de nós, né? Nós somos envolvidos em algumas outras guerras. Ainda tem aquelas guerras que a gente vai cair como inocente, né? A gente acaba, não tem literalmente nada a ver, você acaba entrando nelas, mas a Bíblia também vai aí prever como a gente vai lidar com todas essas situações. Primeira coisa que nos chama a atenção no texto bíblico aí de Tiago capítulo 4 é as guerras e contendas entre pessoas. Meus amados, veja que você talvez seja capaz de fazer essa leitura. Eu acho que 80% das guerras que nós enfrentamos não são guerras contra Deus, não são guerras talvez contra nós mesmos, mas guerras e contendas contra outras pessoas, né? Por quê? Nós temos que lembrar que o ser humano ele é um ser de conflito. Infelizmente, depois do pecado, é a essência do ser humano, está no nosso DNA. O ser humano ele não precisa de muito para criar guerra, para criar contenda, para ter desavença. Não precisa de muito. Pouca coisa é motivo para nós entrarmos em guerra, né? Nós podemos, por exemplo, lembrar que lá em Gênesis, no capítulo de número 14, você vai encontrar os pastores de Abraão em guerra com os pastores de Ló por causa de terra, mas eles eram da mesma família, né? Então, onde comia um cabrito, né? Comiam 2, 3, eles estavam em guerra. Então, a gente não precisa de muito para poder entrar em guerra, entrar em contenda um com o outro. Interessante que, mesmo tendo essa consciência de que a gente não precisa de muito para estar em guerra um com o outro, nós continuamos ainda vivendo em guerra com as pessoas. Nós vivemos ainda em guerra contra aquelas pessoas que nós amamos, né? Apesar de sabermos disso, apesar de termos esse conhecimento, apesar de termos essa consciência, nós ainda insistimos em viver em guerras e contendas com pessoas. E esse primeiro ponto aqui que Tiago trata, ele mostra quais são as motivações. Primeiro, no verso 1 e no verso 3, ele fala que as motivações elas são por causa do egoísmo, e ele também vai falar que a motivação é por causa do prazer. E tenho que te lembrar aqui que a palavra a motivação, o egoísmo e prazer aqui, de forma especial prazer, está ligada não somente ao egoísmo nato, né? Pessoa egoísta de natureza,
mas quando nós estamos pensando de uma forma muito profunda em nós mesmos, né? Meus desejos, aquilo que eu quero, né? As pessoas em volta, não estou nem aí. Então, uma das origens dessas guerras é o egoísmo e o prazer, né? Tem gente que faz guerra porque tem prazer na guerra. Tem gente que humilha pessoas porque tem prazer em humilhar pessoas. Então, Tiago ele diz, de onde vem, verso 1, de onde vêm vossas guerras e as vossas contendas que acontecem entre vocês? Gente, lembre-se, Tiago está falando para o povo que está no cativeiro, as pessoas estão fora de sua pátria, estão fora das suas cidades, fora de suas regiões, elas foram postas afora por causa da perseguição e ainda assim, ao invés delas se unirem, né, para ter um ambiente de paz, um ambiente de possibilidade de uma reconstrução, elas estão vivendo dias de guerra, elas estão guerreando contra elas. E aí Tiago lembra no verso 1, as guerras que vocês estão atravessando, essas contendas, o motivo delas são porque vocês estão buscando e vivendo de base dos seus próprios deleites, seus próprios prazeres, né? O que está dentro do coração de vocês é que promove essas guerras e essas contendas, né? Gente, isso não mudou. Isso continua assim hoje, infelizmente. Ainda hoje está assim. Muitas das nossas guerras, muitas das nossas contendas são resultado do nosso egoísmo, da nossa busca pelo prazer a qualquer custo, nosso prazer a qualquer forma, né? Hoje em dia, em especial, há um discurso, né, a ditadura da felicidade, então você tem que ser feliz a qualquer custo, não me importa se é sobre a dor do outro, né? Não me importa se é sobre o cadáver do outro, o discurso hoje é o que você precisa ser feliz, né? A qualquer custo, a qualquer preço, e daí então nós entramos em guerra entre pessoas, né? Pessoas guerreando com pessoas. E aí, irmãos, temos as guerras dentro das famílias, né? Quando o marido está guerreando com a esposa, filho guerreando contra pai, achando que quem nós amamos é que são nosso verdadeiro inimigo, quando, na verdade, meu inimigo não é minha esposa, não são os meus filhos, meu inimigo é o diabo e os seus anjos, então não tem minha família como inimiga, eu guerrei contra os meus colegas de trabalho, só que nós estamos ali como equipe, então não deveria ter minha equipe, meus irmãos de trabalho, meus amigos também como meus inimigos, mas nós vamos consolidando dentro de nós essa mentalidade. Então Tiago ele diz, de onde vêm essas guerras? Qual a origem dessas guerras? Aí ele diz, essa guerra vem pelo prazer que vive militando dentro de vocês, ou seja, que vivem trabalhando dentro de vocês. E no verso 3 ele diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para vocês gastardes em vossos próprios deleites, ou seja, vocês vivem, não conseguem viver em paz, porque vocês até estão pedindo, mas vocês estão pedindo com base no egoísmo, né? Pedindo apenas para vocês, ou seja, não tem aqui uma visão, né, irmãos, de unidade, né, de corpo, de igreja. Também ele vai falar que uma das motivações são as cobiças e as invejas. O verso 2 ele diz, vocês cobiçam e vocês não têm absolutamente nada. Vocês matam porque vocês cobiçam, então vocês matam. Vocês também têm inveja e não podem alcançar, né? Então, ele diz também que as cobiças, as invejas também são causas de brigas e contendas e guerras entre pessoas, né? Veja, até quando tem guerra de nação contra nação, geralmente há uma cobiça, né, do poder, né? Um grupo quer ser mais poderoso que o outro, e aí nessa busca desse poder acabam que vivem baseados em guerra. E Tiago está criticando isso. A palavra de Deus está criticando, está dizendo, olha, vocês não conseguem, vocês cobiçam, vivem de cobiça, mas não tem nada, né? Cobiçam as coisas dos outros, mas não alcançam nada. Vocês, pelo contrário, vocês matam, né? Porque se não consigo alcançar o que o outro tem, eu vou lá e mato o outro, né? Me parece que isso não mudou. Passaram 2000 anos, eu continuo dessa forma. Ele também vai dizer no verso 2 que vocês invejam e não podem alcançar. Logo, vocês combatem e vocês vão fazer guerra. Ou seja, você tem inveja do que o outro tem e você não consegue alcançar, o que você faz? Você começa a combater a pessoa e aí você transforma isso tudo em uma guerra, problemas humanos. Mas ele também vai dizer, ainda no verso 2, que a gente não tem nada porque nós não pedimos aqui, tá? Não é que você vai pedir com base no egoísmo, Deus vai te responder, não. Ele está dizendo, vocês não têm nada disso porque vocês estão pedindo a forma errada. Pedindo aqui em que sentido? O comportamento de vocês não está alinhado, né, àquilo que vocês estão pedindo. Então vocês não vão receber, vai continuar vivendo baseado nessas guerras. Então, amados, veja,
A origem das guerras entre as pessoas dentro da igreja, dentro da família, dentro da sociedade, continuam as mesmas. Egoísmo, buscando por próprio prazer, cobiças, invejas, lutas, guerras, são as motivações que Tiago tipifica no texto, aí nesses versos, mostrando então de onde vem a origem, né? A essência dessas guerras e também dessas contendas. Nós temos que lembrar que a gente, pensando de um ponto de vista lógico e racional, se você está debaixo de uma perseguição, vivendo longe da sua terra natal, não pode voltar para a sua terra, senão você vai ser morto, você vai ser perseguido, vai ser preso, pode sofrer. Qual seria a lógica? Você se filiar aos seus pares, você está com proximidade às pessoas que você ama e se unir, né, para o bem-estar comum. Porém, por causa do pecado, nós vamos vivendo debaixo de guerras um contra o outro, mesmo quando eles estavam debaixo, irmãos, de perseguição. Olha que coisa interessante, né? A tendência lógica qual seria? Né? Se eu estou num local que só tem eu que falo português e um outro irmão que fala português, vou me unir, né, para que nós possamos ter força. Mas me parece que os irmãos do primeiro século estavam fazendo exatamente o contrário. Então, existem as guerras e contenda entre pessoas, tá? E não precisa ser há 2000 anos, isso acontece ainda hoje. Segundo lembrança e segundo aprendizado que Tiago também vai trazer no texto, são as guerras e contendas que nós temos dentro de nós, né, irmãos? E aqui nós temos que pensar um pouco, né? Porque olha, a nossa mente é uma grande luta, né? Você não somente tem as guerras aí contra pessoas, entre pessoas, mas nós também temos guerras e contendas aqui dentro da nossa mente, né? Primeiro, lembre-se, Tiago no verso 2 deixa claro que a mente humana, irmãos, é um campo de batalha, né? A mente humana é um campo de batalha. Aliás, deveríamos dar mais atenção à nossa mente, né? Ao nosso coração, aos nossos sentimentos. Tiago no verso 2, quando ele fala de cobiça, de inveja, né, de prazer, de guerra, Tiago está falando de todos os aspectos, amados, humanos, né? Nós somos seres de cobiça, seres de inveja, né? Nós somos seres do egoísmo, e Tiago também está lembrando, a mente humana é esse campo de batalha. Essas coisas só se transformam em prática porque nós deixamos, tá? Eu e você, como diz o verso 2, cobiçam e não tem nada. Por que eu cobiço? Eu cobiço porque eu permito que a cobiça se transforme numa prática. Se eu matasse ela lá bem no começo, né, se eu não permitisse que ela se transformasse em prática, não teria guerra e contenda dentro de nós. Mas nós vamos dando vazão muitas vezes a esses sentimentos, né? Aí ele fala do sentimento de cobiça, ele fala do sentimento de inveja. Por quê? Porque nós damos vazão, porque a nossa grande luta é aqui dentro da nossa cabeça. A mente humana é um campo de batalha. E, lamentavelmente, muitos de nós não estamos prontos para determinadas guerras aonde elas acontecem em nossa mente. E quem perde a guerra na própria mente vai perder a guerra na realidade prática da vida. Se você já começa uma luta, meu irmão, perdendo na sua mente, você já perdeu literalmente para fora dela. Por isso, nós temos que lembrar que no verso 4 ele vai dizer que nós também criamos nossas próprias guerras, né? Ele diz no verso 4, infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Muitas vezes, amados, nós criamos nossas próprias guerras interiores quando nós desejamos viver, praticar, realizar atos e condutas que não conduzem com aqueles que amam a Deus e querem andar nos seus caminhos. E isso vai ter um efeito. O efeito qual é? As guerras que nós vamos criando dentro de nós. A mente já é um grande campo de batalha, cada uma mente uma realidade, cada cabeça uma sentença, diz aí o dito popular, né? Mas além disso existem as guerras que nós mesmos criamos. Nós somos os produtores dessas guerras interiores. E aí Tiago no verso 4 nos traz essa poderosa lembrança. Ele nos chama a igreja de vocês são infiéis, porque vocês não sabem, ou seja, vocês nunca souberam disso. Claro que os irmãos sabiam disso, eles tinham clareza disso, de que aquele que quer ter amizade com o mundo, ele torna-se inimigo de Deus, não é compatível. Não é compatível. E aqui a palavra mundo, irmãos, é o sistema, tá? Sistema.
tá? Então, quando você escolhe ser amigo do sistema que governa o mundo, e qual é o sistema? A democracia? Não, não. O sistema espiritualmente falando, né, onde habita o diabo e seus anjos, onde o diabo tem o poder, onde o próprio Deus disse em Cristo, né, no mundo jaz o maligno, né? É desse sistema, né, onde o diabo, o inimigo governa, né, onde atua na mente das pessoas, no coração das pessoas. Tiago está falando então, olha, se vocês estão escolhendo amizade com esse mundo, com esse sistema, automaticamente vocês estão se fazendo inimizade contra Deus. Vocês estão se portando a inimizade contra Deus. E aí nós vamos criando essas guerras internas, vamos criando essas lutas nesse particular, porque simplesmente nós muitas vezes estamos escolhendo viver uma amizade, né, com o mundo, uma proximidade muito grande com o mundo. E aí, gente, olha, quando você vai realmente se permite-se ser adaptado pelo sistema, você literalmente vai criar guerras e terríveis guerras dentro de você, e muitas vezes essas guerras nos levam, né, irmãos, a uma perda irreparável e que muitas vezes são perdas terminais e já não tem como mais sequer recuperar, porque pode ser que essas guerras nos levem, inclusive, à morte, né? E aí segue, depois da morte, o juízo. Ninguém pode fazer absolutamente nada mais. Mas também, Tiago nos traz uma lembrança, amados, sobre as guerras internas que nós temos. No verso 6, Tiago diz também que os nossos corações, eles não são confiáveis. Então, cuidado também com os seus sentimentos. Você cria guerra dentro de você muitas vezes por causa dos próprios sentimentos. O verso 3, Tiago diz, todavia, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, porém, ele dá graça aos humildes. Tiago está dizendo, olha, um coração soberbo, né? Você quando confia no seu coração, você quando confia nos seus sentimentos, né? Você quando confia demais na sua mente, você quando confia demais naquilo que você sente, cuidado, você pode estar entrando numa terrível guerra dentro de você e perder essa batalha. Perder essa batalha. Então, nossos corações não são confiáveis. Por isso que Jeremias 17, verso 9, o profeta já nos alertava, né, que as obras do coração são enganosas. Quem poderá nele confiar? Cuidado com os sentimentos do seu coração, né? Vou falar de uma forma mais prática. Cuidado com o que sua mente pensa. Muito cuidado, tá? Coração é um órgão para bater sangue, né? Cuidado com o que sua mente pensa. Nem tudo que sua mente pensa você pode levar a acreditar, e cuidado com o que sua mente acredita em relação aos seus próprios sentimentos, tá? Então, Tiago, verso 6, todavia, ele dá maior graça. Portanto, a Bíblia diz, está escrito no verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes, né? Então, pessoas, né, muito soberbas, pessoas que acham, né, que pode confiar, né, pastor, eu tenho um feeling, né, como dizem os americanos, eu tenho feeling muito apurado, né? Parece um cachorro, né, domado, né? Parece o cachorro da polícia militar. Tem um feeling apurado. Você tem feeling coisa nenhuma, querido. Você é ser humano como qualquer outro. Esse seu feeling pode falhar, né? Não vai orar não vai para o joelho, não vai buscar discernimento de espírito, é um dom. Aprender a discernir espírito é bíblico, é um dom. Você pode estar com seu feeling totalmente errado, ou seja, né, não, eu tenho minhas percepções. Cuidado com as percepções humanas, tá? Elas erram, e elas erram muito. Eu lembro que eu li um livro, né? O nome do livro é O Corpo Fala. E esse livro, O Corpo Fala, né? O escritor, ele fala a respeito da linguagem corporal, né? Que a linguagem corporal diz muito a respeito da pessoa e tudo. É um especialista, né? Esse livro é famoso no mundo inteiro. Porém, veja, um mega especialista, ele traz um alerta no livro. Não pense que todo mundo age da forma igual, né? Ou seja, porque a pessoa está de perna cruzada, ela está confortável, porque está de braço cruzado, não quer te dar atenção. O autor, nesse livro O Corpo Fala, ele alerta, cuidado, porque erram. Então, gente, as guerras e contendas dentro de nós, muitas vezes elas acontecem porque nós confiamos demais, né, em nossos corações, nós confiamos demais em nossos sentimentos. Só que os sentimentos humanos são falhos, eles erram. Nós podemos estar totalmente errados a respeito de uma realidade que os nossos sentimentos estão dizendo.
Então veja, muitas vezes você está com uma guerra dentro de você por causa de um problema. E aí o seu coração desenha um problema gigantesco, um problema caótico, não é verdade? E aí, quando o problema chega, era um probleminha desse tamanhozinho que você não fez nada, ele se autorresolveu, porém você adoeceu. Você perdeu amizade, você perdeu comunhão com Deus, perdeu comunhão com a igreja, perdeu família por causa de um desenho que você fez muito maior do que a própria realidade, né? Agora, por causa dessa maldita dessa doença que nós estamos vivendo, essa pandemia, isso tem acontecido muito, né? Tá lá, irmãos, a ciência está dizendo que mais de 80% das pessoas não sentem nada com o Covid, né? Nada, absolutamente nada. Elas até transmitem, né? São assintomáticas, sentem nada. 20% tem sintomas, né? E aí desses 20% tem um grupo pequeniníssimo que morre, né? Lamentavelmente morre, mas é uma realidade. Veja, a gente coloca os corações no grupo, né? No nosso estado, salvo engano, a taxa de letalidade acho que é 1,9% ou 2% das pessoas do total. Então você vai olhar o número, você vê que é um grupo, a doença ela mata do ponto de vista, né, irmãos, não da ser humano, uma morte é muito, né? Mas ela mata pouco pelo número, pela taxa a taxa de mortes que ela traz, né? De letalidade é baixa. E a gente faz o que? A gente cria dentro de nós uma expectativa tão terrível, né, da doença. Irmão, que a doença chega, você está realmente, a sua batalha aqui dentro, você perde mesmo, né? Então, tenha muito cuidado, sabe? Tiago, no capítulo 1, no verso 6, ele traz esse alerta. Deus, ele resiste às pessoas soberbas, né? Gente que acha que pode confiar, né, no próprio coração, né, no dinheiro, na fama, né, na autoridade, nos princípios. Oh, meu Deus, devagar, né, irmãos? Vamos com humildade, porque Deus dá graça aos humildes. E se tem uma coisa que é abençoadora, é a graça que Deus tem. Então, amados, nós temos as guerras e contendas entre pessoas, Tiago fala isso no verso 1, verso 2, verso 3. Temos as guerras e contendas dentro de nós, Tiago fala isso no verso 2, no verso 4 e também no verso 3. E também existem as guerras e as contendas contra Deus. E essas são as piores. Essa guerra e essa contenda contra Deus são os piores, pastor. Por quê? Porque essas podem nos levar para o inferno. Simples assim. Sabe, a guerra contra as pessoas talvez não te leve para o inferno. Você peça perdão, se resolva. A guerra contra você talvez se prejudique a você mesmo apenas. Agora, as guerras e contendas contra Deus, elas podem nos levar para o inferno, tá? E se você não acredita em inferno, eu te aconselho não assistir essa aula, porque se você não acredita em inferno, não faz sentido Deus, não faz sentido fé, não faz sentido Cristo, então nós estamos perdendo tempo, né? O inferno é uma realidade muito mais do que as pessoas imaginam. Aliás, quem não acredita no inferno, eu não sei por que acredita em Deus, né, irmãos? Não queria entender essa lógica, né? Se eu deixar de acreditar no inferno, eu também não quero acreditar em Deus. Se não tem inferno para eu ir, então, né, faz sentido nenhum ter Deus, né? São as incoerências de algumas pessoas nos pensamentos. Então, veja, existem as guerras e as contendas contra Deus. E Tiago, ele alerta isso no versículo 4, quando ele diz: infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo constitui-se amizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Existe, você e eu podemos nos transformar em guerra e contenda contra Deus quando você quer ser amigo do mundo, quando você quer ter uma prática de um sistema que governa o mundo, um sistema mau, um sistema que é egoísta, um sistema que só pensa em si mesmo, um sistema que não olha para o semelhante, um sistema que simplesmente liga, né, o famoso dane-se, e importa o meu do que o dos outros, né? Um sistema que acha que o prazer é tudo, o sistema que acha que a felicidade é tudo, né? Então basta a felicidade a qualquer custo, a qualquer preço, o importante é ser feliz, como se a vida fosse só isso aqui que nós estamos vendo, e a vida não é somente isso. O próprio apóstolo Paulo já nos alertava: se você espera em Cristo somente nessa vida, vocês são os mais miseráveis entre todos os homens. Então veja, nós muitas vezes guerreamos contra Deus, contendemos contra Deus. E isso é muito perigoso, porque isso pode simplesmente, em última instância, nos tirar a salvação, a bênção da salvação, e você simplesmente, eu simplesmente morrer e ir para o inferno. Então, primeira coisa, o pecado nos põe em rota de colisão com Deus. O pecado faz isso. O verso 4, Tiago deixa muito claro isso quando ele diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos,
Simples assim, sabe, sem rodeios, muito direto, muito objetivo, sabe, sem tentar, né, passar aqui um azeite para poder ficar bonito. Está escrito, não tem como inventar, na Nova Linguagem Internacional, na Nova Linguagem de hoje, na versão da Bíblia Viva, todas elas falam a mesma coisa. Quem quiser ser amigo de um sistema corrompido pelo diabo está inimigo de Deus. E não pode ter salvação quem está como inimigo de Deus, inimigos da cruz de Cristo, diz a palavra. Logo, temos que ter cuidado, porque às vezes nós queremos ser amigos do mundo. E aí, olha que coisa interessante. Quando aqui no Tiago capítulo 4, irmãos, fala sobre ser, né, amigo do mundo, nós somos de uma época, né, onde, lamentavelmente, a interpretação desse texto era assim: você como crente, né, você, digamos, você é um casal crente, vocês não podem ter um casal de amigos que não são crentes. Olha, irmãos, como era ignorante, sem sentido isso, né? Não fazia sentido. Se eu não vou ter amizade com um casal não crente, como casal crente, como que eu vou falar de Jesus para esse casal que não é crente? Eu vou ser luz apenas no meio da luz? Eu vou ser sal apenas onde já tem sal? Não. A Bíblia não está dizendo que você não possa ter amizade. E detalhe, a palavra amizade aqui, irmãos, não é profunda comunhão como você tem com Deus. Tá? Aqui está mais para um coleguismo, né? Para um bom relacionamento. Então a Bíblia não está dizendo que você não possa ter amigos, que você não possa ter parceiros, sabe? Pessoas que vão somar na sua vida. Se fosse assim, nós viríamos numa ilha, né? O crente ele deveria se converter e morar numa ilha, onde só tinham crentes. Né? E não é isso, a Bíblia não está falando desse mundo no sistema, no sentido, né, da sociedade que nós vivemos. Está falando do sistema que governa a mente e o coração dessa sociedade. Qual é esse sistema? É o sistema demoníaco, né? É o capeta, o diabo, o capiroto, o demônio, aí você dá o nome que você quiser, que domina o sistema do mundo. Isso que nós não podemos ter amizade. Agora, não há nenhum pecado, pelo contrário, você deveria sim escolher ao longo do ano. Vou manter contato com 2 pessoas para falar do amor de Deus, para que ao final do ano eu consiga ter levado essas 2 pessoas a Cristo. Né? Lembre-se da nossa obrigação missionária, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel. Então, quando você não entende e quando você se coloca como amiguinho do sistema, né? Vai deixando com que as coisas, né, do sistema que governa o mundo vai entrando dentro do seu coração, você cada vez mais está se transformando em inimigo de Deus, está se afastando de Deus, e aí cuidado, porque o nosso destino final, nossa motivação final é a salvação em Cristo. Mas tem também outro aspecto que o Tiago vai lembrar no verso 5 e no verso 6, irmãos, sobre a guerra contra Deus. Ele diz que nós somos feitos para adorar apenas a Deus, porque Deus ele exige exclusividade. Olha o que diz o verso 5 e o verso 6. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme? Verso 6, todavia dá maior graça, portanto resiste aos soberbos, mas ele, porém, dá graça aos humildes. Olha, nós somos feitos para adorar apenas a Deus. Deus, ele é, digamos assim, né, uma palavra perigosa para esse tema, mas Deus ele é exclusivista. Deus não divide a sua glória, Deus não divide sua autoridade plena com seu ninguém. Né? A Trindade, ela é o que é e acabou. O que Tiago está lembrando aos irmãos, olha, vocês estão se transformando em inimigo de Deus porque vocês, infelizmente, não estão adorando de forma exclusiva a Deus e apenas a Ele e somente a Ele. Existem muitas pessoas que querem adorar a Deus, querem adorar ao mundo, querem adorar os próprios sentimentos, sabe? Quer adorar o dinheiro que tem, enfim, vive nas adorações, né, da vida. Porém, Deus exige adoração plena, completa, exclusiva, inédita, apenas para Ele. E ponto final. Porém, Ele não obriga. Ele não obriga. Deus não obriga ninguém a adorar somente a Ele. Você é livre, você pode adorar absolutamente quem você quiser. Eu posso adorar a quem eu quiser. Se eu disser a partir de hoje que eu vou adorar um pé de banana, Deus lava suas mãos. Ele não pode me obrigar a adorar Ele. Você vai adorar quem você quiser. Agora, uma vez que você se escolhe aproximar-se dele, uma vez que você escolhe confiar nele, eu preciso aprender a adorar exclusivamente a Deus, porque nós somos feitos para adorar a Deus. E quando você não adora a Deus de forma exclusiva, você também está guerreando e contendendo contra Deus, irmãos. Tenha cuidado com isso.
muito cuidado a quem você está adorando, porque pode ser que você está com uma situação muito ruim na sua vida e muitas vezes pensando, né? Por que eu estou vivendo isso? Dá uma olhadinha, sonda seu coração, sonda sua alma com integridade, perceba se você não está adorando outros deuses com D minúsculo, se você não está adorando outras pessoas senão o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando você aprender e quando eu aprender que a adoração de Deus ele é exclusiva, ele não abre mão de ser adorado de forma plena e exclusiva, nós vamos continuar patinando muitas vezes na fé cristã, na caminhada cristã e achando que Deus divide a sua glória, a sua adoração, e ele não divide porque ele não pode, um princípio de Deus não pode ir contra o outro porque ele não há falha, não há dolo, não há erro, porque ele é um Deus totalmente santo. Outro aspecto também que Tiago vai lembrar, irmão, sobre a guerra e contenda contra Deus, está no verso 7. Porque sem resistir ao diabo, nós continuamos em guerra. E o verso de número 7, Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você simplesmente se entrega aos seus sentimentos, às suas paixões, né, o que vem na sua cabeça, você não está resistindo a quem Deus está pedindo para você resistir. Simples assim, certo? Você é quem cria resistência, você é a própria resistência. Mas se você não resiste, você está também em rota de colisão contra Deus. Porque ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resiste, ou resistir, né? Ou atente-se a ter força contra o diabo. Interessante, ele diz que quem vai fugir do diabo não sou eu, o diabo vai fugir da gente. Olha que interessante o verso 7. É o diabo quem foge de nós, desde que eu tenho resistência a ele, ou seja, ele vem ao encontro, ele vem tentar alguma coisa contra, mas eu crio uma resistência, ele bate, ele fala, aqui eu não tenho jeito, então ele sai, ele se afasta. Quando você simplesmente abre-se, permite, né, que o mal entre, que o diabo entre, que os sentimentos errados entrem, você não está criando resistência nenhuma, e aí tem um problema. O prazer humano, a mente humana, né, o coração do ser humano não tem limite. Se você for dando vazão, só Deus sabe onde nós somos capazes de chegar, negativamente falando, né? O ser humano ele é capaz, por exemplo, de ser o mais conceituado cientista da sociedade, mas ele também é capaz de ser um dependente químico jogado lá na Cracolândia, no meio de fezes, né? No meio de entulhos. Esse é o ser humano, né? Ele é capaz de coisas maravilhosas, mas também é capaz de estar em níveis terríveis, né? Essa é a situação do ser humano. Portanto, se você não resiste, se você não crie, tá? E aqui, irmãos, fica um conselho pastoral. Aprenda a criar barreiras de resistência, sabe? Aprenda a criar barreiras de resistência. Meu irmão, se você tem dificuldade com o sexo oposto, se você é homem, tem dificuldade com mulher, crie barreira de resistência. O diabo vai vir, crie barreira de resistência. Não fique sozinho com a mulher, né? Não dê carona a mulher sozinha. Não fique de olho em mulheres, né? Foca o olho na sua, crie barreira de resistência. Se você tem dificuldade com honestidade, crie suas barreiras de resistência. O diabo vai vir, você tem que resistir para ele fugir de você. Então não fique com o dinheiro dos outros, né? Se vê algum dinheiro de alguém, afaste-se, crie suas próprias barreiras, tá? E olha, a Bíblia diz aí no verso 7, sujeitai-vos a Deus, mas resistam ao diabo. Quem tem que fazer sou eu. Eu que tenho que fazer, tá? Aqui não tem nada de esperar que vai vir uma luz sobrenatural e vai, Júnior, se afasta das mulheres, se afasta dos... Não, irmãos, não somos criança. O tema da EBD é nós termos maturidade cristã. Eu é que tenho que fazer. Esse é o meu papel. Essa é a minha parte na vida cristã. Criar as minhas próprias barreiras, as minhas próprias resistências, porque quando eu resistir, diz a Bíblia que ele vai fugir. Não vai ficar a vida toda, ele vai fugir. Ele vai dar um passo para trás, ele vai ver que em você, nessa área, nesse particular, ele não consegue. E aí, irmãos, lembre-se, o diabo sabe quais áreas ele pode tentar contra nós, ele sabe quais são as nossas vulnerabilidades. O inimigo sabe disso. Ele sabe as áreas que você é vulnerável. Todo ser humano é vulnerável numa área, né? Você pode ser uma pessoa de um caráter ilibado, você ser uma pessoa digamos assim, honesta ao extremo, né? Financeiramente falando, mas você pode ter problema com a língua, né? Língua solta, fala mal dos outros. Já estudamos sobre isso também em Tiago, né? Aliás, nas lições anteriores. Você pode ser uma pessoa que tem problema com a língua. Você pode ser uma pessoa, pode ser uma mulher que tem problema com homens. Ou você pode ser um homem que tem problema com mulheres. Enfim, nós temos muitas áreas, muitas janelas na vida humana. E o que Tiago está dizendo, irmãos, o verso 7, sujeitam-se a Deus. Ou seja,
Coloquem-se, né, debaixo da autoridade de Deus. O primeiro passo é esse. Você quer aprender a lidar com as guerras e as contendas? Coloque-se debaixo da autoridade de Deus, porque somente assim você vai conseguir resistir ao diabo para que o diabo fuja de você. Então, basicamente, Tiago ele trata de 3 guerras e contendas do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 1 até o verso 10. Primeiro, guerras entre pessoas, as guerras e contendas dentro de nós, e as guerras e as contendas que acontecem contra Deus, né? Que nós geramos contra Deus. Bom, vamos agora para a gente ampliar ainda um pouco mais. Como resolver agora essas guerras e contendas, né, irmãos? Porque elas vão acontecer. Isso inevitavelmente, né? Nós temos que lembrar. Guerras e contendas, né? Infelizmente elas vão acontecer. Primeiro, nós temos que pedir a Deus, e temos que pedir a Deus sem egoísmo. Olha o verso de número 3, o que a Bíblia diz. Pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal para gastar nos seus próprios deleites. Ou seja, vocês só vivem pedindo para gastar no deleite de vocês. Ou seja, egoísta, né? A oração é egoísta. Você só vive em guerra porque sua oração é sempre uma oração debaixo de egoísmo. Você vive de forma egoísta, né? Senhor, me dá, me dá, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, sabe? Parece, né, o mendigo, né, com um pratinho na mão ali, mendigando o tempo todo. E sempre focada em você próprio. Então, no verso 3, a gente tem um primeiro aprendizado. Você quer resolver guerras e contendas? Peça a Deus sem egoísmo, sabe? Peça a Deus, Senhor, eu reconheço. Eu estou brigado com minha família, culpa minha. Eu criei essa guerra, Deus me ajuda, tem misericórdia de mim, sabe? Não põe culpa em ninguém na oração. Você pode botar a culpa nos outros, amado, falando comigo, me enganando como seu pastor, no pastor Vinícius. Você pode enganar a gente. Não, pastor, o problema foi a esposa, quando você sabe que é você. O problema é o filho, quando você sabe que é você, quando eu sei que sou eu. Mas não adianta você orar a Deus tentando enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. Gálatas 6, versículo 7. Sabe, o que você semear, você vai colher. Então, no verso 3, fica evidente que nós temos que pedir, mas pedir sem egoísmo. Porque pede com egoísmo não recebe. Os irmãos que Tiago está escrevendo, provavelmente, o comportamento era egoísta. E ele alerta os irmãos, vocês não estão recebendo nada, vocês estão vendo a vida desgraçada porque vocês estão pedindo para os próprios deleites, ou seja, vocês estão pedindo para aplacar apenas o próprio prazer do seu coração e pronto, e acabou. Segundo, como é que a gente resolve? Dando a Deus exclusividade da nossa adoração. No verso 4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se você quer ser amigo de Deus, você precisa tornar-se inimigo do mundo. Então dê a Deus toda a exclusividade da sua adoração. Adore a Deus e somente a Deus e mais ninguém. Ninguém. Você vai servir pessoas, você vai servir as coisas, mas você vai amar exclusivamente e vai adorar exclusivamente a Deus. Mas ainda o terceiro aspecto, com humildade de coração. Você quer resolver contendas e guerras? Tenha humildade de coração. Olha o que ele diz no verso 6. Todavia ele dá maior graça, portanto Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Tem humildade de coração que você vai conseguir resolver as guerras e as contendas, mas tem que partir da humildade. A arrogância não é remédio para a solução de conflitos. Outro item a ser listado, estando debaixo da autoridade de Deus. No verso 7, Tiago diz isso, sujeitai-vos a Deus. Coloque-se debaixo da autoridade de Deus e ande debaixo dessa autoridade, sabe? Caminhe debaixo dessa autoridade, tenha governo de Deus sobre sua vida. Se você pretende ser uma pessoa que resolve guerras e contendas, caminhe debaixo da autoridade e governo de Deus, para de andar por conta própria. Você já viu que não funciona, que não dá certo, as coisas não têm se conectado, você precisa fazer isso debaixo do governo de Deus. Ainda, outro aprendizado, como resolver? Aproximando de Deus com inteireza e com pureza de coração. Olha o verso 8, o que diz? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os vossos corações. Ou seja, ele ensina que você quer se aproximar de Deus para ele te auxiliar na solução das guerras e dos conflitos. Aproxime-se com o coração puro. Por isso que ele diz, chegai-vos a Deus, ele vai chegar a você. Como é que eu faço isso? Limpe o seu coração, as suas mãos, ou seja, tenha pureza, tenha integridade, né? Para de fingimento, de falsidade, né? Seja íntegro com Deus, né? Não tem como você enganar Deus, né? É loucura humana achar que está enganando a Deus. E segundo, você que tem espírito vacilante, purificar os corações, ou seja, você que vive, né,
de altos e baixos, espiritualmente falando, pede para você limpar seu coração. Você faz isso como, irmãos? Orando, meditando a palavra, cultuando, servindo a Deus com amor. É só assim que você vai conseguir essas características. E no verso 9 também vai ensinar que você, para resolver guerras e contendas, você precisa reconhecer as falhas, as próprias falhas. Olha o que diz o verso 9. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tiago não está mandando aqui, né, irmão, a gente ter uma vida, você ficar, né, andando com a cara de desgraçado para mostrar que você está arrependido. Não, ele está pedindo para você ser prático, por isso que ele diz, sente as vossas misérias, sabe? Reconheça as práticas erradas que você está fazendo, reconheça os comportamentos equivocados que você vem tomando e mais, torne esse riso em pranto, sabe? Esse sorriso falso. Tiago está dizendo que na verdade deveria transformar-se em choro. Sabe? Porque o sorriso da falsidade ele não está te levando a lugar nenhum, está enganando a você mesmo e a ninguém mais. Né? A Deus nem se fala, né? Você deveria estar chorando, arrependido, reconhecendo suas falhas. Ele também alerta no verso 9, a sua alegria deveria estar triste. Ao invés de você estar aí, né, festejando e tudo, com o coração, com a alma toda arrebentada, o Tiago está dizendo, meu irmão, você deveria transformar essa sua alegria em tristeza. Você deveria estar com o coração contrito, sabe? Quietinho no seu canto, falando, meu Deus, eu tenho que reconhecer essa falha, eu errei, eu pequei. Mas às vezes a gente faz exatamente o contrário, né, irmãos? E o verso 10, ainda Tiago ensina, irmãos, que você, para resolver guerras e contendas, humilhe-se a Deus. Olha que lindo o verso 10. Humilhe-se perante o Senhor. Humilhe-se perante o Senhor. E Ele vos exaltará. Irmãos, olha que aí você paga 10 mil reais para ir num curso de coach quando a Bíblia te dá de graça. Olha que coisa interessante. Humilhe-se a Deus. O que ele vai fazer quando você se humilhar a Deus? Ele vai te exaltar. Você muitas vezes está diante de uma guerra, você está diante de uma contenda, aí você fala assim, mas eu tenho razão. O que você não sabe é que se você se humilhar diante do Senhor, abre-se uma porta, sabe, no mundo espiritual abençoadora para você, para mim, mas eu sou arrogante demais. Eu sou egoísta demais, né? Eu sou muito eu e eu jamais vou reconhecer que eu errei, porque isso é sinal de fraqueza e isso vai me penalizar. Ignorância, burrice nossa, porque o verso 10 diz, humilhe-se perante o Senhor e Ele é quem vai te exaltar. Irmãos, esse princípio deveria nos fazer viver melhor. Deveria nos fazer caminhar melhor como servos de Deus, como família, humilhar-se diante de Deus, para que a gente possa ser exaltado também na presença de Deus, porque o mesmo Deus a qual pede para que você se humilhe diante dele é o mesmo Deus que também com sua mão forte pode também te exaltar e te colocar para caminhar em lugares altos. Portanto, amados, vamos à nossa conclusão. Quais são as conclusões óbvias que a gente chega estudando esse texto bíblico, né? Primeiro, é possível viver evitando contendas e guerras, mas sem Cristo é impossível, tá? Ninguém consegue viver uma vida sem guerra e contenda se não for com Cristo, porque Ele é quem vai nos dar as condições quando nós nos humilharmos a Ele. Ele é que vai trabalhar o nosso coração para que a gente possa viver uma vida evitando. Preste atenção na palavra evitando, tá? Olha o português. É possível viver uma vida evitando, tá? Agora, sem não existe. Você pode viver evitando. Só que se você não pediu a participação de Cristo, você não vai conseguir. Outra coisa também, quanto mais longe de Deus, maiores e terríveis são as nossas guerras. Quanto mais você se afasta de Deus, piores são suas guerras. Seja as guerras entre pessoas, as guerras que você tem com você mesmo e as guerras que você tem também com o próprio Deus. Então, por isso que ele diz, aproxime-se de Deus, chegue-se a Deus, né? Resista ao diabo, mas vai chegando-se a Deus, porque quanto mais próximo de Deus, mais distante das guerras e contendas, e na verdade também, o contrário também é verdade, quanto mais distante de Deus, maiores são as guerras e também as contendas. E a terceira conclusão é, ninguém pode vencer a Deus, logo sejamos inteligentes e corramos para os seus braços. Se a sua contenda é contra Deus, use a sua inteligência, pelo menos um minuto na vida, um segundo na vida, abra mão dessa sua tentativa de ser inimigo de Deus, corra para os braços dele, porque ele vai te exaltar. Ele há de te abençoar, porque nenhum ser humano pode vencer a Deus. Quem pode vencer a Deus? Né? Então, se nós somos inteligentes, eu não vou lutar contra Deus, pelo contrário,
eu terei Deus como meu parceiro, eu terei Deus como meu ajudador, meu auxiliador, terei Deus como meu norte, né, como meu direcionador, e jamais serei inimigo de Deus. E para não sermos inimigo de Deus, nós temos que ter cuidado com a origem das nossas guerras e também das nossas contendas. Amém, amados? Que Deus possa aí ter nos ensinado através dessa lição nessa manhã. Bom, para a gente encerrar aqui, lembrando que hoje, né, temos o nosso culto, estamos de volta na quadra do Tartarugão, aí às 19h30, um culto de adoração, né, ao Senhor, e você e sua família estão convidados, convide aí amigos, vizinhos, pessoas que você ama para poder estarem conosco. Lembrando que a quadra do Tartarugão, né, irmãos, ela é uma quadra aberta, tá? Então, é obrigatório o uso de máscara, obrigatório o distanciamento social, nossa igreja tem buscado manter esse protocolo. Se você chegar lá, a quadra em si tiver bastante gente, os obreiros vão disponibilizar a cadeira, você pode sentar pelo lado de fora, você consegue ver e ouvir do mesmo jeito, tá? Sente-se afastado, vamos continuar mantendo aí o padrão que as autoridades têm estabelecido, porque nós somos, né, servos do Senhor, temos que dar o bom testemunho e também o bom exemplo, tá? Então hoje às 19h30, o nosso grande culto de adoração ao Senhor Jesus. Antes de encerrar, eu quero ainda lembrar os irmãos da importância, irmãos, de nós lembrarmos de orar pela nossa equipe, né, de evangelismo, liderada aí pelo pastor Vinícius, que estão lá em Boninal fazendo um trabalho já há uma semana. Então, não esqueça de orar ao Senhor para que o Senhor os traga em paz debaixo das suas fortes mãos, né, de livramento. Sabemos que é uma guerra espiritual no meio das missões, então nós temos que estar cobrindo aí o nosso pastor e toda a nossa equipe que está lá fazendo esse trabalho missionário. Sabemos que eles vão voltar cheio de história, né, cheio de experiências lindas com Deus naquela cidade, e esse é o nosso papel como igreja, alcançar o coração, né, de pessoas, de famílias, principalmente como a igreja está fazendo com a ação social, que é fundamental nós alcançarmos, né? E que Deus possa realmente nos dar um domingo abençoadíssimo para a sua glória, e nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e também por tudo que Ele ainda há de fazer. Bom, eu louvo a Deus por sua vida, por essa manhã, que Deus possa te abençoar, que você tenha um domingo em família, que você possa refletir sobre tudo que nós aprendemos, e se porventura você perdeu as últimas lições aqui da nossa EBD, falando sobre maturidade cristã, te aconselho ao longo da semana você estar aí no nosso canal do YouTube, aprender mais da parte de Deus. Vamos orar, agradecendo a Ele e aos irmãos que estão conosco aí no YouTube. Deus abençoe cada um, tá? Hoje nós não vamos ler comentários, mas que você possa continuar conosco e curta aí, tá bom? O vídeo aí embaixo, tá? Tem o curtir, deixa aí o famoso like para que o YouTube entregue esse conteúdo a mais pessoas e que seja bênção na vida de mais famílias em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nos dê um domingo abençoado, abra nossa mente, nosso entendimento. Oh Deus, obrigado porque o Senhor é bom, Tua misericórdia dura para sempre. Nos sustente porque nós somos pecadores e necessitamos de Ti. Que o Senhor continue nos fazendo aprender de Ti, porque nós crescemos na medida que nós estudamos a Tua Palavra. Assim oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe. Tenham um bom domingo. Fiquem em paz em nome de Jesus.